Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto de oração nessa quarta-feira que Deus nos abençoou, nos trouxe saúde, paz e tranquilidade para que possamos estar juntos, mesmo distante, mas juntos, conectados com Cristo e agradecendo a Ele pela bondade e a tua fidelidade. Vamos iniciar o culto com uma oração. Você aí na sua casa, eu aqui, vamos orar agradecendo a Deus pela bondade, pela tua fidelidade. E depois iremos cantar uma música, tá bem? Oremos. Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos abençoa, que cuida de nós e que nos dá, ó Deus, vitória em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja. Te agradecemos pela saúde que temos, pelo cuidado e pela tua provisão que o Senhor tem dispensado sobre nós. Te agradecemos porque o Senhor é Deus e o Senhor é bondoso, ó Deus. Nós te agradecemos porque tudo que o Senhor faz para nós é muito mais do que bom. Nós somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. Toma, ó Deus, nas Tuas mãos a nossa vida, tudo que iremos ter durante esse culto, tudo que aqui será apresentado, seja para a honra e glória do Seu nome, que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, que sejamos canal de bênção, ó Deus, aonde estivermos. Nós te louvamos, colocamos a nossa vida e o nosso culto diante da Tua presença. No nome de Jesus, amém. Agora vamos cantar uma música? Dizer que és formoso, eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu
Oi, irmãos, novamente. Cantamos a música para louvar a Deus. Essa música diz que nós devemos nos derramar diante da presença dele, né? Reconhecer que ele é formoso, reconhecer que ele é um Deus totalmente amoroso para conosco. Nós vamos, neste tempo, vamos ouvir mais uma música. Nesse tempo, os irmãos que têm os seus pedidos de orações, pode colocar no chat para que nós possamos acompanhar e juntos orarmos, né? E levarmos a Deus a cada pedido que aqui foi levantado, para que Deus conceda a graça e conceda o amor dele para conosco e dando a resposta segundo a vontade do seu coração. Vamos cantar mais uma música juntos e nos alegrar diante da presença de Deus. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Oi, irmãos, cantamos essa música que diz que atrai o meu coração. Então, que os nossos corações, a nossa mente, nosso tempo neste momento esteja atraído na presença de Deus, esteja atraído para o nosso Deus que é maravilhoso e merece toda adoração. Teremos neste momento um período da palavra que o Edson gravou um estudo e vai trazer para nós, e depois, logo após o estudo, voltaremos para que possamos orar juntos, clamar a Deus, ok? Pode mandar os pedidos, por favor. Boa noite, amada igreja. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Novamente sou eu nessa quarta-feira, em virtude das férias do pastor. Pediu para eu preparar um estudo, também estudei ele aqui para que possa transmitir ele de uma forma correta, de uma forma certa, e que o Espírito Santo de Deus me ilumine nesse momento e que a virtude desse estudo possa ser bastante compreendida por todos. Que Deus abençoe todos. Então hoje eu quero falar sobre uma passagem bíblica que está lá em Tiago 2, 15 a 19, e essa passagem bíblica diz que a fé sem obras é morta.
Então a gente queria tratar sobre isso, que eu acabei estudando sobre isso, sobre essa informação aí de que a fé sem obras é morta. Então, nós vamos ler o texto que está em Tiago 2, 15 a 19. Então, o texto bíblico é Tiago 2, 15 a 19. Ele está aqui na minha tela, então eu vou ler ele daqui. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, o texto lá de Tiago 2, 15, 19, nos exorta a sermos realmente cristãos atuantes, né? A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, porque a verdadeira fé salvadora ela produz uma mudança na vida de quem crê. A velha vida não pode continuar. As pessoas salvas por Jesus têm coração voltado para o bem e isso reflete na sua vida. Então, quando você se converte a Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, há uma mudança por completo, como nós vamos ver mais à frente, e você passa a fazer as obras por causa da sua fé. As obras são necessárias para a salvação? Não. As obras não nos salvam, né? A Bíblia é muito clara, apenas a fé em Jesus é que nos salva. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não podemos, nem precisamos fazer nada para sermos salvos. Com a morte de Jesus, ele nos deu o acesso à salvação, e através da fé é que somos salvos. A salvação ela vem como um presente, ela vem de graça, né? Daí a expressão graça. Graça quer dizer de graça, que não custa, que não tem um custo. O preço já foi pago, como diz o texto, né? Que ele nos dá e Deus nos dá esse dom porque ele é bom. E ele nos salva por causa não do nosso mérito, porque ninguém, em momento nenhum, consegue ser perfeito o suficiente para atingir a salvação. Jesus, quando veio à Terra, ele veio em forma de homem, mesmo sendo Deus, e ele foi perfeito. Mas nós somos pecadores, então jamais vamos atingir esse dom excepcional, essa maravilha que Jesus foi. Nós somos pecadores, então vamos estar sempre lutando contra o pecado, né? E somente a fé no poder de Jesus pode nos salvar. Então, o que nos salva é acreditarmos, crermos e entregarmos nossa vida a Jesus. Jesus é que pode nos salvar. Então, lá em Romanos 3, 23 e 24, diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos nossos erros, nossas falhas. Todos nós cometemos nossas transgressões. Então, se dependesse de nós, jamais chegaríamos ao céu. Jamais seríamos salvos, jamais estaríamos lá entre os santos. Eu, pessoalmente, acredito que você só é santo quando morre. Quando você morre é que você está santificado o suficiente para chegar no céu. Então, a próxima pergunta que vem é: então, por que a fé sem obras é morta? A fé sem obras é morta porque não fez diferença nenhuma na vida da pessoa. A fé salvadora em Jesus implica em arrependimento dos pecados e transformação do coração. Então, a fé sem obras, ela é morta porque, na verdade, ela não existe. Ela não contempla a realidade, porque o Espírito, ele nos transforma. O que está escrito lá em
2 Coríntios 5,17, o texto é 2 Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, na conversão, surge um desejo de seguir Jesus e abandonar o pecado. Essa mudança interior vem depois se refletir nas ações exteriores, ou seja, quando o Espírito Santo está no nosso coração, ele nos muda, ele nos transforma, ele nos renova. Somos nova criatura, né? Eis que surgiram coisas novas, como o texto diz, né? Então, se alguém está em Cristo, nova criação. Jesus, em uma passagem bíblica, também diz a um dos chefes da sinagoga que diz que ele precisava nascer de novo, ele precisava ser outra pessoa, né? O velho homem precisava morrer e o novo homem chegar. Então, não há como... eu posso fazer boas obras, né? As boas obras, elas existem. Várias pessoas fazem boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam, né? O que a gente pode comprovar? Como é que a gente pode ter certeza que alguém tem fé, que alguém realmente acreditou e se converteu em Jesus Cristo? Como alguém pode provar que tem fé, se não por ações concretas que revelam a legitimidade dessa fé? Aí John MacArthur diz o seguinte: uma fé que não pode ser provada por uma conduta justa e obediente à palavra de Deus não passa de uma fé aparente, que é morta em si mesmo. Ou seja, se você não pode provar a sua fé através de boas obras, de atos generosos, de atos que bendizem a palavra e bendizem Jesus Cristo e bendizem a bondade, a sua fé ela é morta, você simplesmente crê, né? Nossas crenças influenciam nossas ações. Se uma pessoa diz que tem fé em Jesus, mas isso não afeta a sua vida de maneira nenhuma, essa fé é suspeita. Quem é salvo por Jesus vai mostrar os frutos dessa fé em nossa vida. Quando você se converte, a mudança já aconteceu. Então, a partir dali, você começa a mostrar os frutos bons. Mateus 7, 18 e 20 a 20, Mateus 7, 18 a 20 diz o seguinte: a árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Ou seja, Jesus falava ali aos apóstolos que dizia que a pessoa confessava Jesus, que a pessoa confessava a Deus, mas isso vinha acompanhado de uma mudança de atitude, né? A mudança, as boas obras, o ajudar o próximo, ou ser gentil, ou não ser violento, e todas essas outras coisas, elas vêm acompanhadas da salvação. A salvação nos transforma, ela nos muda, né? E se a fé em Jesus é apenas acreditar, até os demônios acreditam. Então, assim, ninguém acredita mais em Deus e em Jesus do que o demônio. Satanás, ele é o primeiro a acreditar que Jesus existe, que Deus existe. Então, muita gente acredita que Deus existe, mas não entrega a vida a Jesus, e isso não se reflete nas suas obras. As suas obras continuam sendo más. Pecar, nós pecaremos. Não podemos levar em consideração de que não pecaremos nunca mais. A gente vai pecar, a gente pecará. Mas o que a gente não pode é continuar pecando. O pecado tem que nos incomodar, tem que nos martirizar, na verdade, tem que fazer uma ferida. A Bíblia diz que o pecado entristece o coração de Deus. Então, o pecado, ele machuca, ele tem que ser um dano, ele vai causar um dano. E somente a crença em Jesus e o Espírito Santo é que pode nos dar isso. Então, quando você diz o seguinte, que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ou tem uma rixa com o seu irmão, ou não consegue se reconciliar com o seu irmão, ou não consegue perdoar o seu irmão, pense realmente o que você precisa fazer para mudar a sua vida. Porque lá em 1 João 4, 20 e 21 diz o seguinte, 1 João 4, 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, quando você ama o seu irmão, você vai praticar boas obras com ele, você vai ajudá-lo quando ele precisar, vai aconselhá-lo, vai até mesmo exortá-lo nessa necessidade. Você vai colocar ele como a frase, né? Não faça com os outros o que você não quer que seja feito contigo. Então, você vai ser bondoso, você vai ser amoroso, você vai ser digno com o Espírito Santo. As boas obras não salvam, mas são prova de que somos salvos. Esse é o nosso objetivo na nossa vida, na nova vida com Jesus. Realizar as boas obras que Deus preparou para nós. Então, as boas obras, elas não nos salvam. Simplesmente ser bom, ser justo, ser correto não te leva para o céu. O que leva para o céu é crer em Jesus e entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. Mas as boas obras são consequência. Efésios 2, que também é um capítulo da Bíblia que me deixa bastante feliz e me deixa bastante contente com o que está acontecendo, diz o seguinte. Efésios 2, o versículo 10. Efésios 2, o versículo 10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, quando você se converte, quando você entrega a sua vida para Jesus, as boas obras passam a ser consequência. Né? As boas obras já fazem parte da sua vida. Você já as faz como algo natural, como algo que está no seu coração, como algo que está para te ajudar. Então, irmãos, esse era um pequeno estudo que eu fiz hoje sobre esse texto. Ele sempre me marcou bastante. A ideia de que a fé sem obras é a morte, ou a ideia de que a fé sem obras não existe, né? Ela é crer, e eu preciso crer e me entregar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me convencer do pecado, eu preciso realmente mudar a minha vida. A vida de um cristão precisa ser pautada pela dignidade, pela honra e pela não hipocrisia. A Bíblia também diz o seguinte: eu não adultero, mas eu minto. Então isso... Quem peca por um pecado, peca pela lei toda, né? Quem peca por uma coisa, peca por tudo. Então, se há um pecado grande ou pequeno, você não pode adulterar, mas você também não pode mentir. Você não pode entrar em negócios ilícitos, você não pode fazer coisas erradas com os seus irmãos, você não pode dar a sua palavra e depois voltar atrás. Na faculdade, você tem que ter uma regra de compromisso com tudo isso, no seu trabalho também, da mesma forma. Então, ser cristão é estar sempre fazendo boas obras, porque o Espírito nos impele a fazer essas boas obras. Então, esse é o estudo que eu tinha preparado para hoje. E os irmãos que tiverem alguns pedidos, a gente já tem alguns pedidos ali no grupo de WhatsApp e tudo mais, a Eliane vai também estar aqui depois para fazer essas orações e levar também as nossas orações junto a Deus, e os irmãos todos oremos juntos por esses pedidos. Os irmãos que quiserem fazer seus pedidos podem colocar ali no WhatsApp ou aqui no chat do YouTube, e a gente vai orar também por esses pedidos logo depois, e por esses outros pedidos que estão elencados também lá no WhatsApp já hoje, tá? Uma boa noite a todos, podem colocar lá os seus pedidos, a Eliane já vai fazer a oração também por eles. Um abraço, boa noite, que Jesus abençoe a todos. Oi, irmãos, voltamos. A palavra hoje foi sobre fé, né? Sobre as obras, que ambas andam juntas, né? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé também desperta em nós o cuidado para com os nossos irmãos em oração, o cuidado para com a nossa igreja, o cuidado para com nós mesmos, né? Porque se nós, quando nos afastamos de Cristo, automaticamente nós vamos deixando a nossa fé enfraquecer. Então, que possamos alimentar o nosso espírito com a fé em Cristo Jesus, que é a rocha eterna, que é o Deus que cuida de nós e nos ama em todo o tempo. Temos pedido de oração que a irmã Juliana colocou aqui, pela cura da Ana, a Michelle e a Lina. E a Aline, a Ana é sua cunhada, né, que está com um problema sério.
de saúde. A Michele pediu aqui, a Aline, que está entubada, parece, no hospital com Covid. Pedimos também oração, a Cláudia também pediu oração, a irmã Cláudia, pela família, que dê sabedoria a eles como pais, né, como ajudadores ali na residência. Assim como todos nós somos pais também, nesse tempo agora que estamos tendo aí com as crianças todas em casa, enfrentamos diversas situações que muitas vezes nos tira do sério. Mas que Deus dê sabedoria a Cláudia, ao Marco, para lidar com as adversidades da vida e sempre com a direção de Deus. Também peço oração pelo meu primo, o Roberto. Ele foi diagnosticado com Covid. Ele está bem, passa bem. A minha tia, que é a mãe dele, estava se sentindo mal, fiquei sabendo há pouco, antes de começar o culto, que ela foi para o hospital fazer o exame do Covid porque ela não estava se sentindo bem. E ela tem um sistema crônico de coração muito... ela toma medicação e ela tem que ter um cuidado muito grande. E a minha prima, que é a esposa do Roberto, e seu filho João, eles estão também em isolamento, estão em casa, em isolamento. Então, que Deus proteja eles também e dê a cura, e que a minha tia possa fazer esse exame, em nome de Jesus, possa dar negativo e ela possa seguir se cuidando. Peço também oração pelo Edson, a idade vai chegando e as dores com elas também, né? Conosco também. E então, ele completou esses dias 44 anos e a dorzinha completou a idade, começou, irmãos, a dor no braço dele. Uma dor no braço esquerdo que ele está sentindo, entre o cotovelo, bem no cotovelo assim, que está doendo bastante. Então, eu tenho incomodado ele bastante. Então, que Deus possa estar dando a ele a cura e que ele possa se sentir melhor também, tá? Pela Jéssica, que a Jéssica pediu pela saúde do Marino, pela Fátima e Tiago, que ela já vem pedindo no grupo da igreja, né? Que Deus possa também dar a cura sobre a vida dessa família, ajudando eles a enfrentar esse problema que eles estão passando. Também pedimos pelos nossos irmãos lá em Manaus. Nós temos acompanhado como anda a situação naquela cidade, naquele estado lá. Está bem crítica, né? Nós sabemos, acompanhamos pelos jornais, pelas mídias, que eles têm necessitado do amor de Cristo e têm necessitado das nossas orações junto a Cristo pela vida deles, que a situação possa melhorar, que o nosso país, as pessoas que estão à frente do nosso país, eles possam ser usados por Cristo e possam compreender e não somente buscar interesses financeiros, né? Mas cuidar da sociedade como um todo. E neste tempo nós vemos a cidade de Manaus que tem passado por diversas situações. Então, que Deus mande a cura. E agradecemos também porque começou o tempo de vacinação agora aqui no nosso estado, né? Em todo o Brasil. Que assim, pela graça que Deus nos está mandando esse refrigério referente à vacinação, que essa vacina seja realmente... nós estávamos ansiosos todos para que chegasse essa vacina, que essa vacina realmente venha e faça o efeito esperado em nome de Jesus. E que nós também possamos, ainda assim, nos cuidar. Manter o distanciamento, ser vigilantes, né? Ser vigilantes, porque muitas vezes nós achamos que isso não é nada. Não é nada até esse problema bater em nossa casa. Não é nada até esse problema bater em nossa vida. Então, que Deus possa nos dar a cura. Sabemos que Ele pode, com uma palavra dEle, tudo isso pode sumir. Mas sabemos que Ele tem um propósito sobre tudo isso que está acontecendo. Então, vamos orar neste tempo, agradecendo a Deus. Já agradecemos, né, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade. E neste tempo vamos fazer as nossas orações. Quem
puder se ajoelhar, se ajoelhe. Quem puder, quem está sentado, que continue sentado. Mas que possamos nos lembrar no decorrer dessa semana, por esses pedidos de oração, que Deus possa ministrar cura realmente em tudo que nós necessitamos, segundo a vontade dele. Ok, irmãos? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez, que estamos diante de Ti, ó Deus, em oração, agradecidos pelo Teu amor e Teu cuidado, colocando diante da Tua presença, Deus, todos esses pedidos que aqui foram levantados pela Ana, cunhada, ó Deus, da irmã Juliana, que o Senhor ministre a cura sobre a vida dela, que o Senhor derrame, ó Deus, a bênção sobre a vida dela, que ela possa ser animada, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Cuide daquela vida, ó Deus. Ajude ela, ó Deus, em todo o tempo. Também, ó Deus, pedimos essas moças, Michele e pela Aline, que estão, ó Deus, com Covid, internadas, que o Senhor, ó Deus, ministre a cura sobre a vida delas também. Que elas possam ser, ó Deus, libertas desse vírus. E no nome de Jesus, nós cremos nisso. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos que pode, sim, fazer, ó Deus, a Tua vontade sobre a vida dela. Também pedimos a Deus pela vida da Cláudia e de sua família, para que o Senhor, ó Deus, ministre, ó Deus, sabedoria sobre a vida deles, do Marcos e da Cláudia, que o Senhor dê a eles a tranquilidade, ó Deus, as respostas que eles necessitam, ó Deus, e esse tempo de sabedoria, para lidar, ó Deus, com todas as situações como família. Nós te louvamos pela vida dos seus filhos, da Larissa, do João e da Esther, que vem crescendo, ó Deus, maravilhosamente. Somos felizes, ó Deus, por ver o seu crescimento. E te pedimos que o Senhor continue abençoando e guardando a eles. Também, ó Deus, pedimos pela vida do meu primo Roberto e de sua família, que foi diagnosticado com Covid, mas que o Senhor, ó Deus, sabe todas as coisas e mantenha ele, ó Deus, tranquilo, na paz, dando a paz que ele necessita em seu coração, para que ele possa ser curado em nome de Jesus e possa passar por essa situação e ser recuperado, assim como a sua esposa e o seu filhinho também. Também cuida, ó Deus, da minha tia, ela tem um problema sério do coração, não está se sentindo bem, foi fazer, ó Deus, o exame, mas que o Senhor, ó Deus, esteja à frente, dando a ela a tranquilidade, a paz que ela necessita, toda ela e toda a família também. E que ela possa ser, ó Deus, ministrada pelo amor de Cristo lá nesse tempo onde ela está no hospital agora, neste momento. Também, ó Deus, te pedimos pelos nossos irmãos lá em Manaus. Ó Jesus, como é triste ver, ó Deus, as notícias que chegam até nós, ó Deus, da situação que aquele estado está vivendo. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha, ó Deus, derrama as suas bênçãos sobre aquelas vidas, derrama, ó Deus, a tua cura sobre aquele estado, ó Deus, ajuda, ó Deus, levanta, ó Deus, pessoas para que possam auxiliar e ajudar, e nós, ó Deus, como ministros, ó Deus, do teu evangelho, possamos, sim, buscar a tua presença, clamando ao Senhor, em espírito e em verdade, por essas vidas. Ó Jesus, que o Senhor esteja com eles, dando a eles, ó Deus, a tranquilidade que eles necessitam, porque sabemos que não é fácil. Sabemos, ó Deus, quando estamos doentes, nós clamamos a Ti, e muitas vezes, ó Deus, bate um desespero em nós. Mas que o Senhor, ó Deus, dê a eles o refrigério, dê a eles a calma. Esteja, ó Deus, com os médicos que estão na linha de frente, tratando esse pessoal, esse povo, ó Deus. Ó Jesus, tenha misericórdia. Que os nossos governantes, ó Deus, possam ter a clareza em seu pensamento, em seu coração e no que eles estão fazendo. Que o Senhor, ó Deus, ministre sobre eles sabedoria, ministre sobre eles, ó Deus, realmente a Tua vontade. Que lá, ó Deus, nesse estado, assim como todo o nosso Brasil, nós necessitamos de pessoas guiadas por Ti, nós necessitamos, ó Deus, de pessoas que buscam a Tua presença e que se entregam realmente diante da Tua presença e que largue, Senhor, as iniquidades, ó Deus, de lado, diga não ao pecado e passe a viver uma nova vida com Cristo Jesus. Ó Deus, como esse é o desejo do nosso coração e como é o desejo do seu coração também. Que toda a humanidade se volte a Cristo e reconheça que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas.
Ó Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desse povo. Cuide, ó Deus, deles, ó Deus. Sustente no nome de Jesus, ó Deus. Nós não sabemos, nós vemos, ó Deus, pelas notícias, mas nós não sabemos o que realmente eles estão passando, qual o tamanho da dor dessa comunidade, desse pessoal que está passando nesse momento. Ó Jesus, acalma aqueles corações, ajuda, ó Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre aquelas vidas, ó Deus, que estão ali no hospital, sobre aquelas pessoas que necessitam de oxigênio, ó Deus. Levanta, ó Deus, levanta essas pessoas que possam ajudar. Levanta, ó Deus, os médicos, cuida deles, os enfermeiros, cuida das famílias, sustenta no nome de Jesus. Também, ó Deus, pedimos pelo Marino, pela sua família, pela Fátima e pelo Tiago, pela saúde deles. Que o Senhor, ó Deus, derrame a cura sobre a vida deles, que eles possam sentir, ó Deus, a tua mão protetora sobre a vida deles, assim como todos os nossos irmãos que aqui colocaram os pedidos, que estão, ó Deus, com problemas de saúde, que o Senhor, ó Deus, esteja com as suas mãos sobre eles, e que eles possam sentir neste momento, ó Deus, realmente a cura, ó Deus, sobre a vida deles, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir, ó Deus, o toque do seu Espírito, ó Deus. Ó Jesus, ajuda-nos, porque nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. E nós cremos que o Senhor é um Deus misericordioso e cuidadoso para conosco. Também agradecemos a Deus, a Ti, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E te pedimos, ó Deus, e agradecidos estamos também por esse tempo com a vacina que está começando em todo o Brasil. Que seja feita a tua vontade, que todos possam realmente estar tomando essa vacina, possam realmente ser imunes, ó Deus, a esse vírus. E que logo o Senhor possa ter para toda a comunidade, ó Deus, para todos. E que todos possamos ser, ó Deus, imunes a esse vírus que é tão terrível. Nós não queremos que ele invada a nossa casa. Então que o Senhor, ó Deus, é o nosso Deus, é o nosso protetor. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas e nos ajuda em todo o tempo. E tudo o que acontece sobre essa terra existe um propósito. E que se esse propósito, ó Deus, for para que possamos nos achegar a Ti, que o Senhor trate os nossos corações, trate as nossas mentes, para que os nossos olhos possam estar voltados para a cruz de Cristo, na qual o Senhor não está lá, mas foi aonde o Senhor morreu para nos salvar, nos dando a chance, ó Deus, de podermos ter uma vida segura contigo, uma vida na qual nós temos a tranquilidade de passarmos por todas as situações, mesmo que sejam elas difíceis. Nós sabemos disso e cremos nisso. É a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda, Deus, a continuar durante toda essa semana nos lembrando desses pedidos e clamando ao Senhor. Também agradecemos pela vida do pastor Denison, pela sua família, pela Raquel, pelo Fernando, que estão em tempo de gozo, de férias, que o Senhor proporcione a eles, ó Deus, um refrigério, ó Deus, proporcione a eles o descanso necessário para que eles possam voltar, ó Deus, cheio de energia, vindas de Ti, ó Deus, pela graça do Senhor Jesus, para que possa nos cuidar como sendo o nosso pastor. Nós oramos pela família pastoral, te agradecemos por eles até aqui, eles têm estado conosco, e que eles possam voltar cheio de graça, vinda do Senhor Jesus. Use as nossas vidas, ó Deus, para que sejamos canal de bênção aonde estivermos. Nos ajude, ó Deus, para que sejamos filhos seus e que possamos brilhar a luz de Cristo, que possam nos ver e perceber que somos diferentes, que possamos ministrar, ó Deus, através das nossas vidas, muitos corações, que muitos possam se achegar a Ti através do nosso testemunho. Nos ajude, ó Deus, para que sejamos honestos, sinceros, ó Deus, em buscar a Tua palavra em espírito e em verdade, em buscar, ó Deus, o desejo do seu coração em todo o tempo. Agradecido estamos, ó Deus, pela nossa igreja, agradecido estamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família e por tudo que o Senhor já fez e ainda fará. No nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Boa noite, irmãos. Tenham uma ótima
restante da semana. Que Deus abençoe, que Deus dê as respostas dos nossos corações, que possamos buscar o nosso Deus aonde estivermos, em todo o tempo, e que Deus possa abençoar. Uma boa noite, que Deus abençoe. Tchau.